Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na IS Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. IS Rádio e Podcast. Intercâmbio Canadá 2024. É claro que você quer. A escola Aprenda Conosco e a CAI Global School trazem para você a oportunidade de conquistar o diploma do ensino médio da província de Ontário, Canadá. Tudo isso estudando no Brasil. Essa é a sua oportunidade de conquistar o diploma da Escola Secundária de Ontário, enriquecendo seu perfil educacional com uma qualificação reconhecida mundialmente. Desbloqueie oportunidades ilimitadas com uma educação de classe mundial CAI Global School. Você, um estudante canadense. Com o diploma da Escola de Ensino Secundário da Província de Ontário, você será considerado estudante canadense. Início das aulas em março de 2024. Mais informações: 19 98839 4458. Olá, tudo bem com vocês? Uma satisfação imensa estar aqui novamente, conversar com você, falar sobre assuntos que dizem respeito a todos nós, coisas do nosso dia a dia, assuntos que envolvem a nossa vida e que são assim decisivos para que tenhamos um pouco mais de qualidade de vida. Programa Atitude Café, sou Miriam Souza e é uma satisfação estar aqui. Desejamos tudo de bom para você, para os seus familiares, seus pais, seu padrasto, madrasta, amigos, inimigos, para aqueles que fazem, fizeram e farão parte da sua vida. Tudo de bom é o que nós desejamos realmente e que Deus lhe dê em dobro tudo aquilo que você nos deseja. Sejamos todos amigos, sejamos todos positivos. Ok, e hoje a gente vai falar de uma coisinha que todos sabemos que existe, todos conhecemos, ninguém precisa de explicações, digamos assim, porém é bom relembrar. Por quê? Porque às vezes parece que isso foge do nosso controle. Às vezes parece que a gente não se lembra muito disso, tá? Hoje a gente vai usar uma palavra aqui que às vezes ela parece que fica meio em desuso. A gente sempre fala de palavras em desuso, né? Hoje a gente vai falar de realidade, gente. Vamos falar de coisas reais, da vida real, de coisas que acontecem com você, comigo, com todos nós. A gente nem sempre gostaria que acontecesse, mas faz parte da nossa realidade. Então, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vai ser uma tarde, um bate-papo muito agradável e vamos falar de realidade. Vamos perceber, vamos nos lembrar de que a verdade não é assim tão difícil de lidar. A realidade não é algo da qual a gente tenha que fugir o tempo todo. Nós não precisamos viver no universo paralelo. A gente pode muito bem viver aqui, no nosso planeta, na nossa casa, com os nossos amigos, nossos familiares, com os pés no chão e ser felizes. É isso, Aline. Boa tarde, Miriam, tudo bem? É uma alegria poder participar do seu programa. Eu agradeço o convite e ali está a Sofia, que eu mando um abraço, minha filhinha, e eu fico feliz de poder participar do seu programa. E sim, a realidade é algo muito, muito sério nos nossos dias, né? Porque não é comum a gente querer viver aquilo que realmente nós somos ou nós temos, ou nós precisamos fazer, né? Às vezes a gente vê tanta imagem, tanto conteúdo pela internet ou por aí afora, e as pessoas falam algumas coisas que nem sempre são verdade, são verdadeiras. E a gente se prende àquilo, né? E nem sempre é bom pra gente pensar nisso.
Tá, quase nunca é bom viver fora da realidade, gente. Por quê? Porque você pode enganar, como dizia a historinha, eu posso enganar alguém durante algum tempo, eu posso enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas eu não posso enganar todo mundo o tempo todo. E, principalmente, eu não consigo enganar a mim mesma, tá? A vida toda. Uma hora ou outra eu vou precisar encarar a minha realidade. Então, do que a gente está falando? Vamos lá. De repente, tá? De repente, se alguém disser para mim que eu sou gorda, isso é uma ofensa. Nossa, é um sei lá o quê, tem N nomes, ok? Porém, eu sou gorda, ok? Então, por que é tão difícil ouvir uma verdade, tá? Por que é tão difícil ouvir uma verdade? E aí, o que é que nós temos hoje? O número de pessoas com problema de pressão alta é um número muito alto, muito elevado. Por quê? Porque a obesidade, a gordura, tá? Faz com que a pessoa contribui para que a pessoa tenha problemas de pressão, ok? E outros problemas de saúde que acontecem devido à obesidade, devido à gordura, devido ao excesso de gordura. Todos nós sabemos disso, ok? Todos nós sabemos que o excesso de gordura não nos faz bem. Porém, alguém me disse que eu posso ser gordo o quanto eu quiser, ok? Claro que eu posso. Porém, eu tenho os problemas, tá? Causados por isso aí. E aí, o que é que vai acontecer? Ninguém pode olhar para mim e dizer que eu sou gorda porque é uma ofensa, porque é isso, porque é aquilo. Ok, existe o respeito? Deve existir. Mas também existe uma coisa chamada realidade, gente. Também eu preciso ver as coisas como exatamente elas são. Agora não, eu quero que todos os habitantes da Terra mudem de opinião. Por quê? Porque eu não quero que alguém diga uma coisa que é óbvia, tá? Eu uso o manequim 60, mas eu não quero que alguém diga que eu estou gorda. Então, todo mundo tem que ficar quieto, todas as pessoas têm que ficarem quietas e dizer que não, tá tudo bem, que tá tudo certo. O que é que vai acontecer? Amanhã eu tenho problema de saúde, amanhã eu tenho problema de pressão, amanhã eu tenho problema de dor nas costas, dor aqui, dor ali, mas é um direito meu corpo, minhas regras, eu faço do jeito que eu quero. Ou seja, eu finjo que não conheço a realidade. Tinha uma música lá atrás, né, de MPB, que ele dizia o seguinte, se não me engano, Chico Buarque de Holanda: eu já conheço os passos dessa estrada e sei que não vai dar em nada. Mas eu vou continuar, tá? É um direito meu. Então, o que eu quero fazer hoje? Eu quero que as pessoas... Eu quero fingir que eu não estou vendo, eu quero fingir que uma coisa não é real e quero que os outros façam o mesmo. Por quê? Porque senão eu me ofendo, eu fico triste, eu fico sei lá o quê. E aí eu não enfrento a minha realidade, ok? Mas sabe o que acontece? Eu fui procurar trabalho, eu não consegui, porque eles discriminam as pessoas. Tudo bem, gente, a discriminação existe, ela é algo bem real. Porém, eu preciso ver até que ponto existe a situação é uma discriminação e passou disso é algo que realmente faz sentido. Uma pessoa extremamente acima do peso, todo mundo está, mas uma pessoa extremamente acima do peso vai ter dificuldades em desenvolver determinadas atividades, gente. Isso é natural. Todo mundo sabe disso, isso é uma realidade. Eu não consigo correr atrás de um ônibus, para tomar um ônibus, eu não consigo desenvolver determinadas atividades. Aí alguém fala, nossa, mas só por causa disso ele não foi contratado? Tá, gente, existe uma coisa chamada realidade. Uma pessoa nós estamos falando aí de excessivamente acima do peso, vai ter problemas para subir uma escada, então não é todo o trabalho que ele vai poder aceitar, vai ter problemas para um uniforme. Gente, isso é real, é real. Agora, nós estamos o quê? Criticando as pessoas? Não, nós estamos falando de situações reais. Situações reais, que muitas vezes nós tentamos evitar. São conversas, são assuntos dos quais a gente foge. Por quê? Porque são situações que exigem, se a gente for encarar, exigem decisões, exigem ações para reverter aquela situação. E eu não quero tomar uma atitude, eu não quero
realizar ações. Eu quero que as coisas aconteçam por si próprias. A gente fala, o pessoal que mexe aí com redes sociais, isso aqui é um sistema orgânico. Quer dizer, eu quero que a coisa aconteça sozinha. E nós sabemos que nem sempre é assim. É isso, Aline? Sim, Miriam. Algumas coisas falam bastante do nosso comportamento, né? E certas melhorias só virão se eu realmente me organizar para que isso aconteça. Interessante, você falou em relação a um fato que eu pensei esses dias. Na verdade, eu cheguei atrasada em um determinado lugar e aí eu precisei correr para alcançar o ônibus. E não é quem é gordo ou quem é magro, mas é quem não tem, talvez, um preparo de saúde. Quem tem vida sedentária, Isso. Né? Quem tem vida sedentária. Então, o que aconteceu? Eu cheguei, aí aquela respiração difícil, porque a gente não costuma correr, não costuma fazer certos exercícios. Mas o que acontece? A gente sabe que a idade vai chegando. Então, se a gente não se policiar, não se cuidar, a tendência é que esses problemas se agravem. Isso em todas as áreas da nossa vida. Em relação à organização do nosso dia a dia, a questão de, por exemplo, de planejamento. Eu não sei, não consigo me organizar para fazer alguma coisa. Então, o ideal é que a gente pense naquilo que a gente quer fazer. Então, vamos fazer uma lista. Um exemplo legal é aquele to-do lists, né? Um exemplo clássico, básico. Eu pego um papel e anoto qual que é a minha proposta. Eu vou tentar correr. Correr não, mas eu vou caminhar 30 minutos por dia. Então, pode ser que eu não vou mudar totalmente os meus hábitos, mas aquilo que era um problema diminui. Acaba sendo menor do que se eu deixasse aquilo do jeito que já estava. Entendeu? Então, aí eu falo, por exemplo, da questão de estudo. Enquanto neuropsicopedagoga, né? Eu sou Aline, neuropsicopedagoga. E muitas vezes a gente ouve os pais comentarem que, por exemplo, o filho começou a estudar na véspera da prova. E aí juntou todo aquele conteúdo que a gente já tinha dúvida. Aquele conteúdo que ele não aprendeu em 3 meses, alguém acredita que ele vai conseguir aprender em 1 hora, tá? Na véspera da prova. Quer dizer, de repente até consegue, mas não é o normal, é isso? Isso mesmo. Então, a ideia é que nós tenhamos um hábito, tenhamos uma rotina de estudos. Então, pensa assim, eu peguei meu livro, comecei a estudar, a gente começou as aulas agora na última semana de janeiro, vamos pensar assim. Então, agora a gente tem uma semana de aula, mais ou menos, por volta de uma semana e meia de aula. Então, o que eu faço? Eu começo a ler esses conteúdos que eu já recebi. Porque se eu for ler só a hora que estiver finalizando o bimestre, eu vou ter um conteúdo muito grande. Muitas vezes eu não vou ter entendido tudo. E aí acaba se tornando um problema maior. Porque não vai ficar... qual que é a ideia, né? As matérias não vão acabar ali. Mas elas ficarão mais difíceis. Receberei mais conteúdos e a tendência é que aquilo fique mais difícil. Então, a ideia é que, se eu estudar pelo menos uma página por dia, além daquilo que eu já vi na escola, todo esse problema de acúmulo de conteúdos eu posso diminuir. Então, da mesma forma que a gente fala em questão da saúde, tudo bem, a gente gosta de comer um monte de coisas, mas será que tudo eu preciso comer? Será que tudo vai me fazer bem? Então, talvez seja importante que eu pare para analisar isso. Porque Pode falar, desculpa. Gente, será que isso me faz bem? É assim, voltando lá à realidade, não é? Eu sei que não faz bem, tá? Eu sei, todo mundo sabe aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. Porém, eu finjo que não sei. Tem uma linha de raciocínio que defende que nós vivemos a época da pós-verdade. Ou seja, eu já sei, ok? Agora, a questão é o que eu vou fazer com aquilo que eu sei. O que eu vou fazer com o meu conhecimento? Eu sei que eu estou agindo de maneira indevida. Agora, saber é uma coisa. Agora, eu estou decidido a mudar meu procedimento? Então, isso aí, gente, é o que a gente vai chamar hoje de realidade, tá? Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Senhor, eles sabem sim o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo porque querem. Então, às vezes, alguém chega e diz, nossa, mas eu fui enganado.
aquela igreja me enganou. Eu ia naquela igreja, eu frequentava e lá eu fui enganado. Existe uma linha que diz o seguinte: a gente engana quem quer ser enganado, tá? Assim como a igreja, o partido político, a empresa. Eu entrei numa pirâmide, coloquei todo o meu dinheiro lá e hoje eu estou aqui, não tenho onde cair morto, ainda estou devendo para todo mundo. Mas você sabia que funcionava dessa forma. Por quê? Porque a gente não fica rico, milionário, simplesmente, sei lá, ficando 15 minutos na frente do computador todo dia. Nós sabemos disso, ok? Mas nós insistimos. Por que a gente insiste? Porque, sei lá, vamos fingir que vai acontecer. Gente, isso é o quê? É a nossa fuga diária da realidade. Qual é a minha realidade? Eu sei que eu tenho que levantar cedo, tomar meu banho, tomar o café da manhã, estar no meu trabalho às 7h30, 8 horas, 9 horas que seja, e fazer a minha jornada diária. Eu sei que isso aí é incontestável. Eu sei, mas eu não quero. Ótimo, é um direito seu, nós respeitamos. Porém, você conhece a sua realidade, assim como eu conheço, a Aline, todos nós conhecemos. E nós sabemos muito bem aquilo que nós precisamos fazer diariamente. Mas eu não estou a fim de fazer, então eu vou procurar uma tangente. Vou achar um jeito de fugir disso aqui. Ótimo. Você quer mudar de vida? Isso é uma coisa. E você sabe o que é preciso fazer para mudar de vida, ok? Nós citamos aqui como exemplo, né, a questão da obesidade. Por quê? Porque o número de atendimentos e o número de pessoas com ataques cardíacos, com ataque disso, ataque daquilo, problemas causados também pela obesidade, está muito alto, gente. Está bastante alto. Então, nós precisamos nos cuidar antes que os problemas aconteçam. Por quê? Porque depois que aconteceu, podemos cuidar? Claro que sim, mas já fica mais difícil. Então, falando de realidade, eu tenho o direito de sonhar? É claro que eu tenho. Sonhar é uma coisa bacana, todo mundo sonha. E muitas coisas que a gente vê por aí, o avião que você vê todo dia, alguém sonhou de fazer o homem voar. Alguém sonhou que aquilo fosse possível. Um dia alguém sonhou que era possível sair da Europa e encontrar uma outra terra. Tudo começa com um sonho. Porém, nós não podemos viver só sonhando, essa é a questão. Às vezes a gente quer fugir da realidade. É legal jogar futebol? Eu sou apaixonada por futebol, embora meu time nem sempre corresponda, mas eu sou apaixonada por futebol. Não tem nada errado gostar de futebol. O americano gosta de beisebol e ninguém fala nada. Agora, nós não podemos gostar do nosso futebol? Claro que podemos. É um negócio muito bacana, eu curto futebol. Agora, gostar de futebol é uma coisa. Agora, meu amigo, você precisa aprender a fazer alguma coisa, um trabalho paralelamente a isso. Nós não podemos ficar sonhando que um dia eu vou ter um salário de Neymar e não aprender a ler, não aprender a escrever, não aprender uma profissão. Por quê? Porque o tempo passa para todo mundo, está passando até para o Neymar. Então, o que ocorre, gente? Você que é um garoto, você que é jovem, você que tem seus filhos, o que você faz? Você orienta. Você quer jogar futebol? Ótimo, vai jogar futebol. A menina sonha em ser modelo. Maravilha, tomara que dê certo. Boa sorte para você. Mas para uma Gisele Bündchen, quantas meninas nós temos aí desempregadas, que mal sabem ler ou escrever e que um dia sonharam que, porque tinham um rostinho bonito, corpinho bem feito, estariam bem posicionadas na vida e hoje praticamente estão vivendo aí com dificuldades, com filhos para criar, sem ter uma profissão definida, sem ter uma casa própria. Por quê? Porque o tempo passou e a pessoa não viu. Gente, uma realidade. O tempo passa para todo mundo. Passou para a Xuxa, para o Silvio Santos, está passando para o Neymar, passa para você e para mim. Então, a gente sempre pode fazer alguma coisa? Sem dúvida que podemos. Mas o nosso vigor, a nossa disposição, a nossa saúde, nem sempre vai ser a mesma. Então, nós precisamos sim. Vamos jogar futebol? Vamos. Mas vamos estudar. Vamos aprender quanto são 6 vezes 8. Vamos aprender a limpar uma casa. Vamos aprender a fazer um bolo. Por quê? Porque isso é realidade, gente. Isso é realidade. Não é porque você é bonitinha, porque hoje você está sarado, que vai ser sempre assim. Que hoje seu pai tem condições de pagar alguma coisa para você. Tomara que seja sempre assim. Mas não costuma ser. É isso, Aline? Achei muito interessante essas frases, Miriam. Porque é comum a gente perceber
ou acompanhar, né, por exemplo, atores, jogadores ou pessoas realmente que tiveram um certo destaque em algum momento da história, mas aquele tempo passou, aquele momento passou. A pessoa, muitas vezes, tem gente que aproveita, consegue valorizar aquilo que fez e receber e continuar a vida, mesmo em outra área, em outra função, mas com uma certa qualidade de vida, como tem gente que não. Você vê casos e casos de pessoas que, de certa forma, não conseguiram se manter. Uma coisa que sempre vai abrir porta para as pessoas é a parte da educação. Independente do que o que aconteça com você, no caso, né? A partir do momento que você tem oportunidade para aprender e você valoriza isso, é possível ver muita melhora na vida das pessoas. Talvez a gente não consiga aquela Ferrari, mas eu digo assim, qualidade de vida a gente pode ter. Então é um ponto importante pensar nisso. Essa frase que você comentou, que muitos jogadores começaram, a pessoa, de certa forma, se destacou enquanto jogador, mas ele não tinha noção para administrar aquilo que ele adquiriu. Então, tem muita gente que alcançou muita coisa, mas a pessoa não teve noção para administrar tudo aquilo que conquistou. E é muito triste, por exemplo, você perder alguma coisa por não saber administrar. Então, é importante que a gente busque informação, busque ajuda, busque conversar com outras pessoas. Um item importantíssimo que a gente sempre comenta é a parte do networking. O que é o networking? Eu vou conversar com as pessoas antes de precisar delas. É comum a gente conversar com as pessoas a hora que o problema já se instalou, a hora que eu não sei mais como resolver. E às vezes fica até mais difícil para conversar, porque eu não aceito conversar se eu estou com um problema. Então, a ideia é procure ter contato ou fazer amizades ou estar próximo de pessoas que, de certa forma, possam te trazer conteúdo positivo, possam te ajudar a crescer e que você também possa ajudá-las, né? Possa ensiná-las, orientá-las e crescer junto. Então, um ponto importantíssimo hoje é pensar nisso. A gente fala de tecnologia, de comunicação, de redes sociais, mas, por exemplo, pensa comigo. Se você tirar o seu celular, o seu WhatsApp, as suas redes, com quantas pessoas você consegue conversar hoje, olho no olho, sentar para conversar, tomar um café, pedir ajuda se você precisar? A gente fica pensando, fulano, será fulano? Mas será que ciclano? Então, o que acontece? Por conta dessas modificações, dessas correrias que a gente tem, esse olho no olho, essa proximidade, a gente quase não tem. Então, é um ponto importante. Procure pensar nisso. Pense em pessoas que você se sentiria bem, tanto em receber ajuda, quanto em poder ajudar. Seja num café, seja com informação, seja com algum tipo de trabalho. Porque é algo sério hoje, né, Miriam? Nem todo mundo tem amizade, nem todo mundo tem pessoas próximas. E aí, se eu precisasse, por exemplo, de alguém amanhã, será que eu encontraria? Será que eu teria apoio? Será que eu teria com quem conversar? Um outro ponto, por exemplo, aí a gente fala, a gente realiza alguns cafés no nosso espaço voltado para empreendedores, para microempreendedores. Se você, enquanto pai, enquanto profissional, enquanto empreendedor, passasse mal, o seu negócio, o seu filho conseguiria tocar? Será que ele saberia quem precisa pagá-lo, ou quem você precisa pagar, ou de quem receber mercadorias e produtos? Às vezes a gente acha que está tudo tão claro, está tudo tão óbvio, mas está para você, está para a gente. Mas e para o outro? Será que todo mundo tem essa mesma visão? Então é algo importante pensar nisso. É interessante uma ferramenta que comenta o seguinte: na sua ausência, outras pessoas encontrariam aquele item no seu espaço? Então imagine o seu espaço de trabalho. Eu, Aline, no espaço onde eu atendo meus alunos. Na minha ausência, alguém encontraria o que fosse necessário para desenvolver alguma tarefa? Então, às vezes, a gente pensa que eu não vou ensinar ninguém porque senão alguém vai vir e vai me passar a perna. É um pensamento tão triste porque a gente acaba se limitando
quando a gente não ensina, logo a gente não aprende, a gente fica limitado àquilo. Perceba que quando você pega um conteúdo, seja lá o que for, e você procura preparar para outra pessoa, você aprende muito mais. Então, você sai daquele ponto que você estava e você se desenvolve. Então, pense sempre nisso. Aquilo que eu puder ensinar, eu vou aprender muito mais. Por quê? Porque eu vou preparar um conteúdo, eu vou ter com quem falar naquele momento, eu terei com quem compartilhar informações. Então, é um ponto interessante que eu sempre coloco quando eu converso com as pessoas, a importância do networking e a importância também de ensinar outras pessoas sobre aquilo que a gente faz. Gente, às vezes tem aquela possibilidade, né? Se um dia eu precisar. Então, se a gente for viver dentro da realidade, não é se um dia eu precisar. Eu vou precisar, obviamente, de alguém. Tá? Nós passamos aí por uma situação de pandemia recente, tá? Onde todo mundo, se fosse rico, pobre, pessoas importantes, famosos, ficamos todos sujeitos aos mesmos problemas, gente. Aquilo nivelou todo mundo por baixo, tá? Será que isso não nos ensinou alguma coisa? Será que isso não nos ensinou absolutamente nada? Para que a gente esteja regredindo, estejamos repetindo os erros? Vamos lá. O que é realidade? Realidade é aquilo que acontece independentemente do meu consentimento, tá? Amanhã, pedimos a Deus que continue assim, será um novo dia. Um dia de sol, de chuva, de vento. A Miriam gostar ou não gostar, não vai mudar nada, ok? Algumas coisas acontecem e não precisam do meu consentimento, nem do seu, nem do consentimento de ninguém. Isso se chama realidade. Tá? Realidade. Agora, se a gente for pensar em realidade, você tem aí uma legião de seguidores, você tem uma legião de amigos online e tal. É muito bacana, eu também curto, também tenho e tal. E a gente se esforça, trabalha isso. Por quê? Porque faz parte do nosso dia a dia. Porém, nós não podemos viver só no mundo virtual, tá? Se eu esquecer a minha rede social, desculpe, com quantas pessoas eu realmente converso? Com quantas pessoas, a quantas pessoas eu dedico um pouco de tempo, dedico um pouco de atenção? Então, a gente não pensa simplesmente, não, mas se eu precisar de alguém. A gente também pensa no sentido de relacionamento. O ser humano é um ser social. Desculpe, todos nós somos seres sociais. E todos nós precisamos conversar com pessoas. Não simplesmente só para pedir favores, mas para desfrutar de algum tempo, de a companhia de alguém. É isso, Aline? Isso mesmo, Miriam. É sempre importante pensar que nós precisamos ter com quem conversar. Então, não só pensando no lado profissional, mas o lado de interação, o lado de amizade, o lado de vamos sentar e comer um pedaço de bolo, Miriam? Só isso, a gente senta junto. Porque o que acontece hoje, né? A gente tem problemas de ansiedade, problemas de depressão, N outras situações, muitas delas ligadas a esse estilo de vida, a esse estilo de comportamento. Que o que eu faço? Eu converso pelas redes sociais, eu converso por meios diferentes dos reais, né? Dos físicos mesmo. E isso acaba atrapalhando bastante. Enquanto educadora, enquanto neuropsicopedagoga, a gente percebe que, por exemplo, muitos jovens não têm a facilidade de olhar no olho para conversar, para passar algum tipo de assunto, de informação. Por quê? Porque ficou acostumado à tecnologia, ficou acostumado a certos equipamentos. Ficou limitado, a verdade é essa, né? Às vezes, nós nos limitamos. Vamos lá, vamos falar, desculpa interromper, mas vamos pensar um pouquinho em limitação. Alguma vez você já conversou com alguém, você já convidou uma amiga para sair, ela disse para você, olha, eu só vou se eu conseguir comprar um vestido novo. Se eu não tiver roupa nova, eu não vou. Se eu não conseguir comprar um sapato novo, eu não vou. Se eu não tiver dinheiro para pagar não sei o que lá, então eu não vou. Ah, vamos naquele curso, vamos participar de um evento? Ah, não vou. Chega lá, todo mundo sabe tudo, só eu que não sei, então eu não vou. Ou seja, não é
pessoa, não é o mundo lá fora, não são as pessoas, não é o sistema que está impedindo você de ter acesso a determinadas coisas. Muitas vezes, nós nos limitamos, nós aprendemos involuntariamente, tá? Que para eu chegar numa mesa, sentar e conversar com as pessoas, eu preciso estar acima delas. Alguém disse para você que se você não tiver o melhor celular, se você não tiver o sapato 7,5, se você não tiver sei lá o quê, você não é digno de estar sentado na mesa, você não é digno de entrar naquela sala. De repente, não foram as pessoas que estão lá que te ensinaram isso. Mas é uma questão cultural. Meu tataravô disse para o meu bisavô, que disse para o meu avô, que disse para o meu pai, que disse para mim, que estou dizendo para o meu filho. Ou você tem dinheiro ou você não é ninguém. E como, infelizmente, hoje está todo mundo quebrado, não é? Então, você nota o quanto as pessoas se sentem desmerecidas, ok? Por não ser aquilo que um dia elas sonharam que seriam, ok? Um dia alguém disse para você que você tinha que ser o provedor da sua casa. Concordo com isso, mas nem sempre as coisas são assim. Gente, a realidade é outra. Você foi, você trabalhou, você desempenhou seu papel direitinho, desenvolveu seu trabalho, mas ainda assim você foi demitido. E aí você não sabe por quê. Fala, poxa, mas eu fiz tudo certinho. Do jeito que me ensinaram, eu fiz. Fez. Só que não chegou o resultado que você esperava. Agora, gente, isso não quer dizer que você nunca vá conseguir algo que você deseja, que você nunca vai sair dessa situação desfavorável. Porém, nós não estamos preparados para enfrentar a realidade. Eu sonhei que eu ia ser assim e tem que ser assim. O carro dos meus sonhos é aquilo lá. Aí você vai e compra um elefante branco. Aí você tá com um carnê com 300 parcelas, um zero que não acaba mais. Você tem um carro maravilhoso que você não consegue tirar da garagem porque você não consegue abastecer, não consegue pagar o IPVA, enfim. Gente, por que eu fiz isso? Aí você para e pensa, mas como é que essa situação começou? Como é que eu me meti nessa enrascada? Foi o dia que você se esqueceu de uma coisa chamada realidade. Eu sonho, tu sonhas, ele sonha, nós sonhamos, vós sonhais, eles sonham. Mas entre o sonho e a realidade há um caminho muito longo, que muitas vezes a gente não tem condições de percorrer. Daí não é vergonha para ninguém, gente. A minha conta bancária não é a mais alta do meu condomínio, mas não precisa ser, tá? Você conhece gente que vive com simplicidade e vive feliz, tá? Não vive com ansiedade, consegue dormir à noite, tem amigos, consegue conviver com pessoas. Gente, nós precisamos voltar para aquilo que a gente chama de realidade. Lá atrás também tinha uma música, se não me engano, Samba do Paulinho da Viola. Ele falava que dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Então, aquilo que era para ser uma coisa positiva acaba se tornando um problema. Por quê? Porque o cidadão não sabe viver de acordo com a realidade. E aí ele cai naquela, quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Então você vê, o sujeito que ganhou muito dinheiro no programa de TV, que ganhou muito dinheiro jogando na loteria, que ganhou muito dinheiro muito rapidamente, sem a devida preparação emocional, de comportamento, psicológico, o que acontece? Em meses, tá? Em alguns dias ele consome uma importância que você fala, poxa, mas como é que esse cara conseguiu fazer isso? Tá? E você vê isso na TV o tempo todo, você vê isso na mídia o tempo todo. Tá? Hoje o cara é o milionário da não sei do que lá e daqui 3 anos o cara tá morando no fundo do quintal de alguém de favor. Por quê? É uma pessoa despreparada para a realidade, gente. Agora, nós não precisamos permitir que isso aconteça conosco, nem com as pessoas que estão à nossa volta. Então, chamar alguém para a vida real, de repente, é necessário. Ah, mãe, mas eu tô bravo, sabe por quê? Eu tô triste, eu quero brigar, eu bati no fulano. Por quê? Porque ele me chamou de negro, tá? Que cor você é, meu amigo? Tá, eu sou negro. Então qual foi o problema? Tá? Ah, mas ele não podia ter falado daquele jeito. Ok, você brigou, bateu nele, e o que é que você resolveu? O que é que você ganhou com isso? Existe o preconceito? Sim. Existe o racismo? Sim. Precisamos combater? Sim. Mas existem formas inteligentes de se fazer isso. Agora, não é porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei que eu vou botar tudo a perder.
tá? Você está entrando na faculdade agora, você está entrando no colégio agora. Você não vai se meter numa briga, não vai se meter numa discussão para ser colocado para fora de um lugar onde você lutou a vida toda para chegar, tá? Do seu trabalho. Por quê? Porque alguém me disse uma coisa e eu não engoli. Gente, sejamos realistas. Eu não estou em condição de abrir mão do meu trabalho, não estou em condição de abrir mão da minha vaga na faculdade, porque alguém disse alguma coisa que eu não gostei. É isso, Aline. Isso mesmo, Miriam. É bem delicado esse fato, porque a gente sempre vai ouvir coisas que a gente não gosta. Seja na escola, no trabalho, na rua, na família e por aí vai. Só que assim, se você for levar ferro e fogo que todo mundo fala, quem vai sofrer é você. Quem leva a pior é você. Então, em certas situações, a gente abaixa a cabeça e vai cuidar da vida, né? Porque a gente consegue mostrar aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz, não quando a gente fica falando, mas quando a gente realmente faz. Então tá, alguém chegou pra você e falou que você é desorganizado. Tá, vamos ver se realmente eu sou desorganizado? Vamos sentar aqui pra conversar e vamos ver o que está desorganizado? Então aí é um ponto, pelo menos do meu perfil. Nem sempre eu vou ganhar em discussão. Então é uma coisa que eu prefiro evitar porque não vai me trazer benefício algum. Mas e aí, com ações eu consigo provar o contrário. Então é sempre importante pensar nisso. Procure ter boas ações que às vezes são melhores do que palavras. Porque palavra qualquer um fala, papagaio fala, a gente vê por aí tanta gente falando, mas não quer dizer que aquilo é verdade. Agora, quando você faz alguma coisa, quando você tem uma boa ação, é muito melhor do que aquilo que o outro fala. Então, se a gente for ficar ligando para tudo que todo mundo fala, a gente vive louco, a gente vive sofrendo, vive ansioso, vive tenso e não chega a lugar algum. Então, melhor, pelo menos é uma conduta que eu tenho, Miriam. Eu procuro evitar responder, evitar argumentar sobre... desnecessárias, evitar discussões desnecessárias, gente. Vamos lá. Geralmente, o que é uma provocação? Hoje está muito em moda, né? Eu vou fazer uma provocação aqui. Gente, isso é ridículo, né? Na minha opinião, isso é ridículo. Por quê? Geralmente, o cara que tem... Vamos pensar aí. O cara que tem uma moto de 1000 cilindradas não provoca aquele que tem uma 125. Por quê? Porque ele sabe o que ele tem na mão. Na verdade, tá? Ele não precisa responder pro cara. Não tem por que provocar, gente. Não tem por que provocar. Então, geralmente a provocação vem de quem não tem nada a perder. Ok? De quem não tem nada a perder. Ele sabe que ele não é o primeiro, ele sabe que ele não é o cara, ele sabe que as coisas não estão positivas. Então, o que ele faz? Vamos fazer uma provocação aqui. Gente, isso é algo totalmente, na minha opinião, desnecessário. Agora, inocente de quem cede a uma provocação. Por quê? Porque, geralmente, se você foi provocado, se você foi perseguido, é porque você está numa posição de referência, você está numa posição de destaque. Recentemente, a gente viu aquela cena lamentável do Will Smith na entrega do Oscar. O que aconteceu? Um evento que tinha tudo para que... para relevar, para um momento relevante na carreira dele, de todo o pessoal, ele acabou colocando tudo a perder. Por quê? Um momento que ele não pensou, tá? Ele agiu. Aí você vai dizer o seguinte, como é que é aquele negócio? É razão e emoção. Ele agiu pela emoção e jogou tudo fora. Lá atrás, a gente se lembra da Copa do Mundo, final, França e Itália, o Zidane. O cara falou uma besteira, provocou o Zidane, que era até então o jogador. Era a estrela do final do campeonato, era a aposentadoria dele, no caso, o último jogo. Aquele era o jogo da consagração do Zidane. Ele não tinha que fazer nada, era só ele terminar os 90 minutos, estava tudo certo. Alguém fez uma provocação, ele não... razão e emoção, deixou a emoção falar mais alto e colocou tudo a perder. Então, isso aí a gente vê, infelizmente, com frequência. Agora, realidade, gente. Eu não preciso
ceder à provocação. Eu vou sim receber provocação, eu recebo, você recebe, todos recebemos provocações. Porém, nós precisamos ser sensatos, ser coerentes. Ah, mas se eu for lá, se ele falar aquilo para mim, eu vou arrebentar com ele. Ótimo, o que é que você ganha com isso? Ele não tem mais nada a perder, tanto não tem que estar te provocando. Por quê? Uma pessoa que está no mesmo patamar que você, uma pessoa que está no mesmo nível que você, vai sentar e conversar. Ele tem o que apresentar, ele não precisa provocar você. Ele vai lá, ele sobe num palco, ele sobe num púlpito, ele toma o seu lugar e diz aquilo que ele faz. Ele conta suas realizações, ele conta seus projetos, ele mostra o que ele faz. Agora, quem não tem o que mostrar, não tem projeto para apresentar, não tem o que contar, ele vai fazer o quê? Ele vai provocar quem faz. E aí, inocente de quem cede essa provocação. Por quê? Porque você coloca tudo a perder de bobeira. Então, gente, o que é realidade? O que é realidade? Não importa o que eu faça ou deixe de fazer, eu não vou agradar todo mundo. Ninguém agrada a todos, ok? Nunca antes, nunca novamente, ok? Porém, eu não preciso ceder. Eu não estou aqui para ser usado, para ser manipulado. Você faz o seu trabalho, você desenvolve seus projetos, você alcança seus resultados e você vive em paz, você vive bem com você mesmo. Ah, mas eu não aguento mais porque aquela menina no meu trabalho fica me provocando o tempo todo. Ah, eu tô com raiva porque aquele cara me provoca. Esquece. Esquece. A pessoa que só provoca merece ser ignorada, tá? Esquece, deixa pra lá. O dia que ele fizer alguma coisa, o dia que ela fizer alguma coisa que mereça ser discutido, ok, vamos sentar e conversar. Enquanto a única coisa, a única arma for provocações, não há o que discutir, gente. É alguém que não tem nada a perder. Isso se chama realidade. Lá atrás, nossos avós nos ensinavam, não liga que ele para. Não liga porque ele está falando, deixa ele falar que ele para. Por quê? Porque a pessoa só tem aquilo mesmo. Então, vamos aprender a lidar com a realidade. Vamos aprender a lidar com a realidade. Eu não sou o meu cartão de crédito, eu não sou meu carro, não sou o condomínio onde eu moro, não sou, sei lá, o sapato que eu estou calçando, a roupa que eu estou vestindo. Você é mais do que tudo isso. É claro que é importante, você precisa ter uma casa, um carro, um bom trabalho, uma boa situação, uma boa conta bancária. Porém, você é mais que tudo isso. Você consegue recuperar aquilo que você perdeu, você consegue recuperar seu prestígio, sua credibilidade, se você passar a viver dentro da realidade. É isso, Aline? Sim, Miriam, é bem sério, né? Bem atual, porque a todo momento a gente vê isso. E essa parte que você comentou em relação às provocações sempre acontecerão, é fato. E o ponto interessante que você colocou foi que você só recebe provocações quando você está, de certa forma, gerando influência, né? Ou as pessoas estão vendo que você é algum tipo de referência. Porque ninguém vai, de certa forma, provocar ou perseguir quem não tem referência ou quem não é referência. A gente pensa em ficar com inveja de alguém que está melhor do que a gente. Então, é algo muito, muito interessante pensar nisso. E da mesma forma que a gente não quer receber provocações, a gente também não deve fazer com o outro. Porque aquilo que eu não acho interessante que fizeram comigo, ou que eu sofri por isso, talvez eu não devo fazer pro outro. Porque assim, né, aquilo a gente vê que não chegou a lugar algum, a gente não se sentiu bem, então não tem por que eu fazer o outro se sentir da mesma forma que eu me senti. Existem teorias que falam que a tendência é que as pessoas se tornem aquilo que as feriu. Então é algo super sério e que a gente precisa prestar atenção quanto a isso. Geralmente, aquele funcionário que persegue muito o gestor, ou aquele morador que persegue o síndico, e por aí vai. Então, tomar cuidado para a gente não ser um peso na vida do outro. Porque você querer soluções, você procurar melhorias é uma coisa. Agora, você querer atrapalhar o trabalho do outro, ou trazer
peso, fardo, não é legal. Então é sempre importante que a gente pense nisso. Tome cuidado para que você não se torne aquilo que em algum momento foi difícil para você, aquilo que te feriu. Porque a tendência nossa, a gente não percebe, mas a gente acaba fazendo isso. Então, pense nisso, tome cuidado mesmo. Hoje a gente tem uma questão muito séria, né? Vou pensando na volta às aulas, que é o bullying. Bullying acontece na escola. O que é o bullying? É quando alguém escolhe uma vítima. Geralmente uma pessoa, um aluno, um adolescente, uma criança mal resolvida, procura alguém para ser o alvo. Então, o que ele quer? Ele quer que todo mundo, ele não gosta do Zé, ou ele tem inveja do Zé, tem um problema lá, seja qual for com o Zé, e quer que todo mundo tenha problema. Ele não se limita a ter problemas, ele quer que todos tenham o mesmo problema. É aquilo que a gente fala às vezes, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, eu estou cheio de raiva, eu estou cheia de mágoa, estou cheia de frustrações, eu me acho incompetente e quero despejar tudo isso em alguém. Então, eu vou escalar alguém ali na minha sala de aula e vou transferir todos esses meus sentimentos, minhas frustrações, minhas aberrações para aquela pessoa. Eu não me limito a fazer isso sozinho. Eu quero juntar um grupinho que faça a mesma coisa. Por quê? Porque sozinho eu não sou nada. Então, eu tenho que achar um grupinho, tá, de pessoas manipuláveis que se agrupem comigo e façam o mesmo. Agora, gente, vamos lá. Você que está na escola, você que está... Gente, seja o que for que a gente conquista hoje, nós precisamos cuidar bem daquilo que é nosso. Então, você está estudando, você está na escola, na faculdade, você está no colégio, você está no ensino médio. Não saia da escola porque um infeliz está fazendo alguma coisa desagradável com você. Por quê? Porque amanhã isso aí vai te fazer falta. Tá? Vai te fazer falta. O estudo que você tem hoje, a oportunidade que você está tendo hoje, não vai ser para sempre, gente. Isso é realidade, novamente, tá? Hoje, seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seja lá quem for, está se esforçando para que você tenha a oportunidade que muitas vezes eles não tiveram. E você não vai desperdiçar isso porque algum infeliz, realmente lá mal resolvido, resolveu te perseguir. Então, perseguição, gente, infelizmente, bullying acontece com todo mundo. Porque o cara é japonês, porque ele é chinês, então eu tô rindo dele, porque ele é negro, porque ela é gorda, porque ela não tem pai, porque ela não tem mãe, porque ela, sei lá o que, mora com a avó. Enfim, não precisa ter motivo. Alguém mal resolvido escolhe alguém para perseguir. Tá? Não precisa ter motivo. Agora, eu sou obrigada a tolerar isso? É claro que não. Tá? Você pode tomar providência sim, você vai até a secretaria, você conversa com coordenadores, se não for resolvido, você vai até os órgãos responsáveis, você procura grupos de autoajuda, você vai encontrar uma forma de resolver isso sem precisar abandonar os seus estudos. É a única coisa que você não deve fazer. Por quê? Porque amanhã ou depois é você que vai estar lá na fila da creche, na fila da sopa, na fila do Valinho Miséria, dependendo de coisas das quais você não precisaria depender. É isso que a gente quer entender. Vamos lá. De repente, esse mês eu estou com problemas, então eu vou buscar ajuda. Não é vergonha para ninguém. Eu vou buscar ajuda na igreja, vou pedir uma cesta básica sim, vou pedir ajuda num órgão competente. Vou, por quê? Porque eu pago impostos e eu tenho direito e necessidade de receber ajuda. Agora, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é eu abrir mão de algo que é meu por direito. Eu tenho assegurado pela Constituição, até o Brasil tem lei, gente. Por mais absurdo que pareça, até o Brasil tem lei. Então, eu tenho assegurado pela Constituição o direito de estudar, o direito de cultura, à educação, ao conhecimento. E eu não vou abrir mão disso e recomendo que você não faça isso. Você não vai desistir do curso que você entrou, da vaga que você tem na escola, porque alguém está fazendo lá, seja lá o que for. Tá? Não é assim que funciona. Realidade. Se você desistir, tá? Você não vai ganhar nada com isso. Ok? Você não ganha nada com isso. Você não ganha em desistir. Então, prossiga. É difícil? Sim, realidade. Mas se fosse fácil, todo mundo seria engenheiro, todo mundo seria doutor, todo mundo seria arquiteto. Não é fácil.
ok? Mas vale a pena. Ah, mas você está falando isso, mas tem tanto engenheiro por aí que está desempregado, tem tanto arquiteto desempregado? Tem bastante sim, tem. Agora, cada um faz o seu ritmo, cada um faz o seu destino, cada um assina a sua sentença. Então, você pode sim ser um bom profissional, você pode sim se esforçar, aprender, ser determinado, independente do bairro onde você mora, independente da sua condição social, da sua condição financeira, você tem condições sim de ter uma vida com qualidade. Isso se chama realidade. O sol nasce para todos, a sombra para quem merece. É isso, Aline. Bem, só uma frase para a gente pensar. Você só vence amanhã se você não desistir hoje. Agora, você começou a falar sobre a parte do bullying. Quando a gente fala de bullying, geralmente a gente tem 3 envolvidos. Tem aquele que pratica, tem aquele que recebe, tem aquele que assiste. Então, quando a gente fala da ideia do bullying, não necessariamente seria só na escola, mas eu posso dizer dentro do ambiente de trabalho, dentro da academia, dentro da igreja, porque são pessoas do mesmo nível, por exemplo, sejam alunos, sejam profissionais de um determinado segmento, enfim, pessoas que estão no mesmo nível que acabam, de certa forma, alguém que acaba praticando a violência, alguém que recebe aquela violência como entendendo que aquilo, nossa, é pra mim mesmo, eu sou assim, eu preciso, eu tô errado mesmo, por isso que ele tá falando. E aqueles que assistem, de certa forma, quando você assiste algo, você se torna conivente com aquilo. Porque você tá vendo algo que você sabe que está errado, muitas vezes você poderia evitar e não evita. E você não evita. Então, quem assiste, de certa forma, também está praticando a parte do bullying. Então, por exemplo, se você é pai, você é mãe, enfim, você tem contato com alguém, seja dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente de trabalho, que vivencia certas situações, mas que por algum motivo a pessoa nem busca ajuda e nem interfere, de certa forma a gente está contribuindo para que aquilo continue acontecendo. É importante que a gente pense o seguinte: eu não posso ou não devo abandonar aquilo que eu faço por questões de bullying. É isso que a Miriam falou. Nem por questões de bullying, nem por questões de racismo, nem por questões de preconceito. Tá? Se a pessoa é mal resolvida, é um assunto dela. Agora, o lugar é seu, você conquistou aquilo lá com esforço, com dedicação, você foi buscar, você foi ir atrás, você fez aquilo que era necessário. E não é justo você abrir mão de algo que foi conquistado por problemas alheios, ok? Então, o que é que você faz? Como a Aline está comentando, a gente continua. É difícil? Sim, mas a gente supera. Okay? A gente não pode viver justificando as nossas falhas, nossos erros, nossas derrotas por entidades abstratas. Ah, eu não consegui ficar lá porque puseram inveja. Eu não consegui fazer meu carro funcionar porque, nossa, meu vizinho tinha tanta inveja de mim, cada vez que ele olhava para o meu carro não funcionava. Então, a gente não pode ser escravo de entidades abstratas. A inveja, o preconceito, o racismo, o sistema, tudo isso existe? Sim. Porém, meu amigo, realidade, você é mais forte que isso. Continua, Aline, por favor. Isso mesmo, é importantíssimo a gente pensar nisso. A gente só vai vencer amanhã, aquela frase que eu trouxe agora há pouco, se a gente não desistir hoje. Não será fácil, não. Vai ter muito problema? Vai. Pode ser que muita gente apareça para atrapalhar? Sim, muita gente vai aparecer para atrapalhar. Vai dizer que você não é capaz? Sim, vai dizer que você não é capaz, que você faz errado, que tem gente que faz melhor. Mas não abaixa a cabeça, não. Que você não deveria estar ali, que aquele lugar não é para você, que ela sabia que não ia dar certo. O que você faz? Pega seu livro e vai ler. Vai lá, faz um outro curso, gratuito, online, mas senta para estudar. Por quê? Porque é isso que vai ser a diferença no seu perfil, no seu comportamento, no seu crescimento profissional. Então, é uma mensagem que a gente deixa aqui. Nem tudo a gente sabe, nem todo momento a gente consegue resolver tudo aquilo que nos vem à mão, mas é importante que a gente busque direção, seja na parte de conhecimento sobre um determinado assunto. Eu, Aline, tenho minha religião, então eu busco direção de Deus para fazer muitas coisas. Então cada um é de um jeito, cada um busca aquilo que
ele é interessante, mas não deixe os outros destruírem os seus planos. Não perca os seus planos por conta de quem não tem plano nenhum. Não é perder, não desperdice, né? Não desperdiçar seu tempo. Vamos lá, a Aline mencionou a questão de religião aí. Independente de você ser cristão, ateu, independente da sua linha de raciocínio, algumas coisas são inquestionáveis. Por exemplo, a gente que acredita que o mundo começou lá com Adão e Eva e tal. Você que não acredita, nós respeitamos. Porém, uma coisa existe em comum, tanto do lado de quem acredita quanto do lado de quem não acredita. E uma coisa é inquestionável. Sempre vai ter uma serpente na sua vida. Sempre vai ter uma serpente na história. Seja você cristão, ateu, casado, solteiro, viúvo, divorciado, branco, preto, azul, cor-de-rosa, não importa. Não vai faltar uma serpente na sua vida, tá? Eu vou estudar, vou aprender a fazer bolinho de chuva. Ei, pra que você vai fazer isso? Pra quê? Você vai ver só, você vai só perder tempo, vai gastar dinheiro à toa, não vai te ajudar em nada, você não vai conseguir nada. Quer dizer, qual é a realidade, gente? Ele não conseguiu, não quer dizer que eu não consiga, ok? Tá? Então, seja você, independente da sua linha de raciocínio, tenha alguém por perto para tentar minar seu jogo, ok? Isso é realidade. Agora, eu não posso deixar essas pessoas me dominarem. Eu não pode trazer a frustração deles para você. Para mim, exatamente. Então, eu gostaria, acho que eu vou reformar essa casa aqui, eu vou trocar aquela porta antes que caia na cabeça. Para que você vai trocar essa porta? A casa não é só sua. Daqui a pouco, na hora que sua mãe morrer, que você pode morrer, vai ter que vender, vai dividir com seus irmãos e não sei o que lá. Então, vamos deixar a porta cair na cabeça, né? Quantas vezes você vê uma casa que desaba simplesmente porque as pessoas não cuidaram? Simplesmente, gente, é maneira de falar. Mas aconteceu um problema hoje, eu não cuido. Aconteceu um problema amanhã, eu não cuido. Aconteceu outro depois, eu não cuido. Um dia vai cair, sim. Isso se chama realidade, gente. Isso se chama realidade. Agora, precisa acontecer? Não precisa. Mas sabe o que acontece? É que a pessoa é pobre, coitadinho, tal. Tudo bem, existem situações complicadas, e muito complicadas. Mas ainda que a nossa situação seja complicada, eu não posso resolver tudo hoje, mas eu resolvo uma coisa por dia. Eu resolvo uma coisa de cada vez, mas eu resolvo. Eu conquisto algo uma vez por ano, mas eu conquisto. Eu supero, resolvo um problema a cada 6 meses, mas eu resolvo. Gente, isso se chama realidade. Eu não vou deitar hoje e acordar amanhã com a situação do jeito que eu queria. Não, ninguém vai, ok? Não honestamente, ok? E nem desonestamente, porque realmente as coisas não estão fáceis. Porém, não é impossível, não é impossível. Agora, eu preciso pagar o preço, tá? Eu quero que o meu filho tenha tudo que eu não tive. Ótimo, tá? O que é que você está ensinando para ele? Nada, eu só tô fazendo um monte de carnê. Tem aquela piadinha que o pai chega pro filho e diz: um dia isso aqui tudo será seu. Ele fala: pai, mas isso aí é só boleto. O pai fala: então, é isso mesmo. Tá? O que eu tô fazendo? Vamos viver dentro da nossa realidade? Vamos. Eu posso fazer? Eu faço. Eu não posso fazer? Não preciso. Por que eu tenho que fazer só para mostrar para os outros que, nossa, eu sou o cara? Eu sei que eu não sou. E não preciso ser. Tá? Eu posso viver em paz sendo quem eu sou. Realidade, gente. Eu não sou mais que vencedor. Nunca fui e talvez nunca venha a ser. Qual é o problema? Tá? Mas alguém já foi. Parabéns, show de bola, admiro. Tá? Não é o meu caso, ok? Eu me esforço, me dedico, ganho algumas e perco outras. Isso é normal, é natural. Não, mas você não pode aceitar. Então então não aceite, tá? A gente respeita, porém, a gente precisa viver dentro da realidade. Talvez seja uma boa opção. Programa Atitude Café, sou Miriam Souza. Muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pela atenção. Aline, obrigado por ter vindo, por ter participado. Eu que agradeço, Miriam. Foi uma alegria participar do programa, poder conversar um pouquinho, ouvir informações, né? Ouvir esse conhecimento. E muito obrigada pelo convite. Um abraço para os amigos que acompanham o seu programa, que acessam ou assistem de algum lugar. É uma alegria saber que vocês estão conosco. E um abração para a Sofia, que está aqui comigo também.
e ficou quietinho o tempo todo. Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo programa. Miriam Souza agradece o programa Atitude de Café. Um ótimo final de semana para você. Valeu, obrigado. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.